Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de João, capítulo 21, que diz assim: Jesus aparece aos 7 dos seus discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou, estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, filho de Zebedeu, mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. To- Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Então disse Jesus: Lançai as redes à direita do barco e achais. E assim o fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Glória a Deus, aleluia. E aqueles discípulos que Jesus amava, disse Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mais outros discípulos e vieram ambos ao barco, e puxando as redes com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados. E ao saltar em terra, viram ali numa brasa em cima peixe, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: Trazei-nos algum dos peixes que apanharam. E Simão Pedro entrou no barco e, arrastando as redes para a terra, se achou cheia de 153 grandes peixes. Glória a Deus, aleluia. Então, obstante se a rede, tanto que eram os peixes, não se romperam. E disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E veio a Jesus, tomou o pão e lhe deu, de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus manifestava ao discípulo, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui que os discípulos do Senhor Jesus eram 11, né? Os 12. Mas Jesus não apareceu para todos de uma vez. Não apareceu para todos de uma vez. E também nós vimos aqui que Pedro e os 7 discípulos que estavam lá pescando, eles já tinham pescado praticamente. Aquele dia eles não apanharam peixe. Mas quando Jesus aparece para ele, pergunta se eles têm apanhado alguma coisa, que eles falam nada, que Jesus disse: lancei a rede à direita do barco. Ou seja, agora eles vão fazer algo direcionado pelo Senhor. Não porque eles são pescadores profissionais, sabem das coisas. Não, eles são debaixo da direção do Senhor. E ali, ele lança as redes e pega uma quantidade de peixe tão grande, 153 grandes peixes. E a rede não se rasga, porque 153 grandes peixes, a rede se rompia. É assim, às vezes
Jesus manda nós fazer algo e a gente olha para a quantidade, o tamanho que nós temos, não, não vai caber, não, não vai dar, não, isso não é possível. É possível sim. Se Deus mandou, Jesus mandou, é possível. Ele sabe. Se é fraco, ele fortalece. Se é pequeno, ele faz crescer. E quando o discípulo chega ali, o que eles vê? Ele vê que já tem peixe assado para eles comer. Enquanto eles estão pescando, Jesus já está assando peixe. Quem pegou peixe? Quem deu peixe para Jesus? É para nós ver que Jesus, Deus, ele não precisa de nós. Quando nós temos oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, sabe o que significa? É para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores, é porque Ele é bom. E é porque a misericórdia dele dura para sempre. Porque às vezes a gente pensa, não, Jesus falou, me chamou, Deus me chamou, é porque eu sou a melhor. Eita, Jesus, é porque eu sou o bonzão. Não, porque melhor do que eu sou eu mesmo. Eita, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Não, é porque ele é bom e por isso que ele nos dá a oportunidade. Tu já imaginou um ser, o dono do mundo, que fez todas as coisas, ele mandar você fazer alguma coisa? Ele olhar para nós que somos tão pequenininho, insignificante e dizer, eu quero que você faça isso. E a gente se achar. Não. Aí é que a gente tem que fazer com toda a força, honrar. Porque mesmo nós sendo pequeno, ele mandou nós fazer algo. Ele não poderia estalar um dedo e tudo ficar pronto. Quando o discípulo chega ali, o peixe já está assado. O peixe já está assado. Ele não precisou dizer assim, não pesca, e depois que você pescar, joga um peixe para cá para me assar, que quando vocês acabar a pescaria já tem peixe assado. Quando ele chega lá da pescaria, já tem peixe assado e pão. Aonde Jesus achou pão para comprar ali naquele meio daquele deserto ali? Aonde? É assim que ele faz. Enquanto nós estamos fazendo aquilo que ele mandou, ele está preparando aquilo que nós precisamos. É assim que funciona. Mas quando nós estamos tão ansiosos, a gente só pensa no ganho. Não, eu vou fazer porque eu tenho que ganhar assim, porque eu tenho que fazer assim, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Se nós for pensar assim, sabe o que vai acontecer? Nós nunca vamos sair da mesmice, porque sou um ser egoísta que só pensa em si mesmo. Só olha para o meu umbigo. É meu umbigo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É igualzinho a terra de cemitério. Igualzinho. Só pensa nela. Tudo é ela, tudo é só para ela. Aquele que entra lá não sai. Depois de descer o paletó de madeira ali, descer 7 palmos, não volta mais. Vai virar terra. É. Nós não podemos ser assim. Temos que fazer aquilo que o Senhor mandou fazer com amor, com dedicação, não de qualquer jeito. Quando você pede uma coisa para Deus, Senhor, me dá qualquer coisa, é assim que você pede? Me dá qualquer coisa? Não. Você especifica, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma BMW último lançamento. Eu quero um Audi último lançamento. É assim, eu quero um jatinho último lançamento, eu quero o melhor. Ou você pede o pior para Deus? Não, mas por que você dá o pior? Porque quando Deus manda fazer alguma coisa, vai fazer morrendo de preguiça, é uma carga de preguiça nas costas, mas Deus vai arrancar essa preguiça do teu couro. Vai arrancar essa preguiça, vai. Deus não te criou para te deixar morrer de tanta preguiça. Ai, porque não, eu tô estressada, ai, eu tô depressivo. Sabe o que é isso? Tudo é falta de Deus. Tu sabe que quando a pessoa tá cheio de Deus, não tem espaço para depressão, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para nada disso. Não, mas para isso nós temos que estar cheio. Porque quando um saco está cheio, ele cabe mais alguma coisa? Não. Quando um copo está cheio de água, cabe mais alguma coisa? Não. Porque ele está cheio até o talo. Então não tem mais como, não tem nada que vai entrar mais naquele lugar. E é assim. Por isso nós temos que procurar nos encher da presença de Deus. Nós vimos aqui que nem todo discípulo estava lá. Tinha mais alguém lá, mas nem é citado o nome. Só é citado o nome dos 7. 7 discípulos. 7. Mas só era 7 discípulos de Jesus? Não.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos são carga de preguiça, é pedra de tropeço. Entra lá só para fazer volume, mas não vai ficar. Não vai. É pedra de tropeço. Jesus não vai deixar. Olha o exemplo. Não tinha uma pedra de tropeço lá no meio dos 12? Tinha. Jesus, por acaso, negou comida para ele? Não negou. Jesus não negou, Jesus deixou ele sentar na mesa com ele, comer com ele, molhar o pão lá no vinho lá, tudinho, deixou. Jesus disse, eu sei que tu é o traidor, sai daqui, porque aqui tu não pode ficar. Jesus falou isso? Não. Jesus não falou isso, ainda chamou de amigo. Jesus não falou isso. Porque, sabe por que Jesus não falou isso? Porque aquele que faz maldade, a si mesmo está se afundando. Toda vez que nós levantar uma maldade contra alguém, nós estamos fazendo é contra nós mesmos. Tu pode até pensar o contrário, é problema seu. Mas depois tu vai ver o preço que tu vai pagar. E pior que não é só você que paga. O teu filho paga, teus netos pagam, a tua descendência vai pagar. Nós vimos o exemplo de Abraão. O Abraão disse, não, é minha irmã. Quando o filho de Abraão veio também, disse, é minha irmã. Por quê? Porque vai passando de geração para geração a mentira. Se é o roubo, se é a fofoca, se é a calúnia, vai passando de geração para geração. As bênçãos e as maldições são decorrentes da obediência. Tá, a bandeja está ali na nossa frente. A mesa está posta. É você que sabe se você vai sentar na mesa com os ímpios, com os escarnecedores, ou se você vai ficar na parte daqueles que é escolhido para fazer aquilo que Deus mandou. A escolha é nossa. Mas Jesus tem tudo preparado. Aquele que achava que não ia dar, que você não ia ter, você vai ter. E é escolhido, não é qualquer tranqueira, não. Não é aquela piaba que nasceu de noite, sabe aquelas piabas, aqueles peixinhos do Oião? Sabe que tem aquele osso que tá estufado assim? Bichinha tá toda ali, magricela. Não, é peixe escolhido. 153. Tinha que contar? Jesus gosta de matemática, não é verdade? 7 discípulos, 153 peixes, grandes peixes, ainda fala, grande, 153 grandes peixes, ou seja, não é qualquer coisa, é grande, não é pequena. Então deixa sorrir de você, deixa zombar de você, deixa falar o que quiser. Quem se apega com Deus não cai no chão. E aqueles que estão rindo de você hoje, é 2 gatos pingados, é só mirrada, não vai passar disso aí. Os discípulos não apanharam naquela noite não pegaram o peixe. Mas quando Jesus chega, Jesus deu a direção e não pegaram? Pegaram. A rede rasgou? Não. Por quê? Não precisava nem ser 153, bastava 50 peixes grandes. Um peixe grande, ele já entra uma piranha. Uma piranha. No mar não tem piranha, mas no mar tem outros peixes. Que é pior do que piranha, né? Entra numa rede, ela rasga de cima a baixo. Mas quando Jesus dá uma ordem, o fraco fica forte, o forte fica fraco. Ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. O negócio só é obedecer. E não ficar mais será. Não, será não se escreve. Será possível, será impossível. Não, é possível, tudo é possível aquele que crê. E os discípulos viram. E ali, depois Jesus continua andando. E lá mais na frente, depois que todos comem e bebem, ele vai perguntar para Pedro. Pedro, tu me ama mais do que esses daqui? Mais do que os outros? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama, Senhor, eu te amo. Pedro, 3 vezes, Senhor, Pedro ficou com, né? Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. Então, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Por que será que Jesus mandou? Jesus, a palavra de Deus diz que se não tiver ninguém que clama, as pedras clamarão. Se não tiver ninguém para apacentar as ovelhas dele, ele mesmo apacenta. Ele mesmo cuida. Então, por que Jesus chama nós para ser pastor, pastora, né?
Por que será? Será que é porque nós somos bons demais, assim, a ponto de, eita Jesus? Não, é porque a bondade é dele, não é nossa. Então, se Deus te chamou para fazer a obra, se Deus te chamou para tu ser, nem que seja faxineira lá da casa dele, faça com amor. Porque ninguém faz nada para Deus se não haver recompensa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tu fala, mas eu estou tanto tempo limpando a casa do Senhor, pregando, e eu não ganho nada, só ganho é falar mal de mim, é fofoca. É porque o teu galardão é tão grande, que primeiro ele tem que te preparar. Porque se ele te der agora, no momento, do jeito que tu tá, quando tu receber, tu vai pisar na cabeça daqueles pequenininhos, tudinho que tiver na tua frente, tu vai fazer de tapete, deita aí, deixa eu passar por cima. Ou tu tá pensando que não? Tem muito pastor e pastora que humilha os coitados dos obreiros, que humilha os membros, porque eles se acham melhor. Ela se acha melhor. Acha. Se acha melhor. E aí quer humilhar, quer chegar na igreja, sabe? Porque eu faço assim, porque dá um reboliço dentro da igreja, tira tudo de um lugar, coloca pro outro, porque tem que ser desse jeito, porque eu que sou pastorzão daqui, é eu que mando. Quer dizer, tu passa a semana todinha arrumando, colocando, mas na hora que tu vai, que ele chega, nada tá bom. Tem que ser do jeito dele, porque se não for do jeito dele, não funciona. Aí sabe o que vai acontecer com esse daí? Jesus vai tirar ele de cena. Vai mandar ele lá pra Cochichina. Onde que é a Cochichina? Sabe que eu não sei? Não sei. Vai mandar lá pra Cochichina. Vai lá, meu filho. Vai lá pra Cochichina. Vai lá pro mar. Vai descer pra casa do oleiro pra ser lapidado, fazer de ti um vaso novo pra tu aprender. Pra tu aprender a humildade. Não é porque tu é pastor que tu tem que humilhar as pessoas, não. Os humilhados serão exaltados. E cuidado em pisar em cima daqueles pequenininhos, porque tem muitos pequenos, dentro da igreja, que tem mais unção do que tu que está aí no altar pregando. Tem mais unção do que tu que está aí no altar pregando. Tá com a vida no altar do Senhor e tu tá com o altar todo arrebentado. Todo arrebentado. Tá igual pau de galinheiro. Mais sujo do que pau de galinheiro. Então trata de te consertar, de te colocar no eixo, de te colocar no prumo, porque Deus vai cobrar. Vai cobrar sim. Não, porque eu sou pastor. Obreiro, traz aí um copo d'água para mim. Obreiro, traz aí não sei o que. A mulher do pastor, então, ela se acha a própria rainha de Sabá. Esses obreiros são tão preguiçosos. E por que tu não vai fazer, ô rainha de Sabá? Por que tu não vai fazer? Baixa a bolinha. Lembra, Jesus, sendo filho de Deus, aonde que ele nasceu? Ele nasceu numa manjedoura, ou seja, numa estribaria, aonde ficam os jumentinhos, os cavalos, o jegue, sei lá como tu fala, os burros. Foi lá. Sabe por quê? Para nos ensinar o valor da humildade. Jesus, por acaso, quando Jesus andou aqui, algum discípulo lavou o pé dele? Lavou a cabeça dele? Não. Quem foi que lavou os pés dos discípulos? Foi o próprio Senhor Jesus. Por quê? Para nos dar exemplo de humildade. E por que quando tu chega na tua igreja, tu acha que aqueles que estão lá, você é melhor do que ele? Por quê? Sabe por que tu tá ali na frente pregando? Tu já viu o bebê ser maior do que a mãe que pariu, acabou de parir ele? Quem é que cuida, né? O maior que cuida do menor? É assim. Se você tá se achando grande, então cuida dos pequenos. É assim. Não fica se achando aí a última bolacha no pacote de biscoito lá no deserto, não. Não fica se achando, eu sou o centro. Eu sou o centro, eu sou o centro. Não tem mais centro do que eu. Não, baixa a bolinha. Vai. Se olha, se mira bem no espelho. Pergunta para você, será que Jesus faria isso? Pergunta. Não, Jesus não faria isso. Ele não fez isso. Quando Jesus ficou revoltado lá, que ele meteu o chicote, por causa dos cambistas. Foi só por causa dos cambistas, porque a casa dele não é comércio. E tem gente que está fazendo a casa dele de comércio. Não, porque a obra está assim, sabe? Eu tenho que vender uma rifa aqui dentro, eu tenho que fazer eu não sei o que aqui dentro. Cuidado, vaso. Vigia a obra do Senhor e ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Se ele quisesse a casa dele de comércio, ele não teria feito o que ele fez.
Então vigia. Está tudo aqui escrito na Bíblia, nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos fazer exatamente como está. Não precisa de confete, a palavra não precisa de confete. Você também não precisa dar cambalhota. Sabe por quê? Tem gente que diz assim, se tudo que Jesus fez aqui fosse escrito, não tinha livro que cabia. Não tinha papel no mundo para caber tudo. Sabe por que que não tá? E tá porque é assim. Aqui está entre linha. Por que que a Bíblia é uma palavra, ela se renova? Por quê? Exatamente por isso. Porque ela só se revela para quem tem o coração limpo, para quem realmente quer fazer a obra de Deus como deve. Aí ele se revela. Então, aquilo que não foi escrito, Deus revela. Ele revela. É por isso. É só por isso que não tá. Então, ele escondeu dos grandes para revelar para os pequenos. Porque os grandes se acham, eu sou muito grande, a cabeça já tá topando lá nas nuvens, de tanto que ele se acha grande. De tanto que ele se acha grande. E não é bem assim. Então, é por isso você que fica dizendo, se Jesus tivesse tudo que Jesus fez fosse, tá escrito, tá entre linhas, só que ele revela quando ele quer, tá aqui escondido. Por que que a Bíblia é desse jeito? Tu pode ler a palavra de Deus 200.000 vezes. Tu vai sempre descobrir coisas aqui que tu diz, meu Deus, já li essa palavra 500.000 vezes e eu nunca entendi esse negócio. Porque agora o teu coração já está pronto para receber aquilo que te é revelado naquele momento. Porque ele dá de acordo com aquilo que nós estamos precisando para aquele momento. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, Pedro e os seus companheiros, quando chegou, eles não precisaram fazer fogo. Vamos fazer um fogo, amigo? E aí, não, o fósforo molhou. E agora? Onde que nós vamos achar? Só tem palha. Não. Jesus já estava ali com o peixinho já assadinho ali, olha, uma delícia, pãozinho ali, prontinho ali, só para eles comerem. E o próprio Jesus foi quem dividiu o peixe e o pão. Não foi o obreiro, não. Não foi a irmãzinha, não. Foi o próprio Jesus. Tá vendo só? Ei, você que se acha grande aí, tá vendo? Vigia, abre os teus olhos enquanto é tempo. Foi Jesus. Assim como ele dividiu o peixe, ele dividiu o pão também. Então, por que que você não faz isso na tua igreja? Fica sentadona lá. Porque essa mulher é do pastor. Ou sentadona, porque eu sou o pastorzão. Obreira, traz aí a minha comida aí. A obreira, olha, o melhor pedaço é pro pastor. O melhor pedaço é pra pastora. Olha só. Pois eu fico por último. Se não der a comida, quem fica sou eu sem comer. Porque a mãe, ela prefere ficar com fome e os filhos encher a barriga, até transbordar. Depois que os filhos enchem o bucho, ela vai comer. Porque ela prefere que os filhos estejam satisfeitos. Assim é mãe. E nós que estamos na liderança, nós somos como os pais, como mãe, para aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja. Ou, não vou comer, sua mãe, eu como primeiro. Se der para ele, deu. Se não deu, não deu. Mas o importante é que a barrigona do pastorzão já está cheia, está estufada. Da pastora também está estufada de tanta comida. Mas graças a Deus, lá na nossa igreja, graças a Deus, não acontece. Sabe o que acontece na nossa igreja? A gente, todo último domingo do mês, nós temos um almoço de confraternização ali para conversar, para se conhecer e tal, tal. Sobra comida, a gente já avisa no grupo. A minha filha avisa no grupo. Leva vasilha para levar comida para casa. Porque sobra tanto que a gente come e ainda leva para casa. É assim. Leva para casa porque sobrou muito. É assim que é. Aonde há o poder de Deus, há fartura com abundância. Ninguém come, ai meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Se não vai dar, eu como primeiro e o resto que se dane. Não, não é assim não. Então vamos pensar bem. Medita na palavra e você vai ver que se você fizer aquilo que Deus mandou, você vai jogar. Tu pode ter pescado a noite toda e nada, nenhuma barata d'água que fica assim andando por cima d'água, tu não viu. Mas na hora que você lançar a tua rede pelo lado direito, tu vai pegar 153 grandes peixes escolhidos. Ou seja, não precisa ser exatamente peixe, é aquilo que você está precisando. É aquilo, eu não sei o que você está precisando.
Mas se você andar na obediência, tu pode ter certeza que Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa, mais do que você precisa. Porque Deus nunca dá para ficar lambendo o dedo, não. Ele dá com abundância. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra esse azeite, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, Pai, de qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que essa pessoa venha ter a fé renovada, que ela venha receber força, venha receber o renovo do Senhor na vida dela e para toda a sua descendência, Pai, para todos os seus projetos, em todas as áreas da sua vida, que o Senhor venha restituir, que o Senhor venha acrescentar, que o Senhor venha renovar, no nome do Senhor Jesus, Pai. Dá poder, dá unção para o teu povo. Aqueles que te buscam, aqueles que querem fazer a obra, que o Senhor enche com a tua unção, que o Senhor batize com o teu Santo Espírito, que o Senhor derrama bênção sem medida na vida do teu povo, Pai, para fazer a diferença daquele que anda na obediência e daquele que anda na rebeldia, Pai. No nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço também que o Senhor repreenda, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, tudo aquilo que se levantou contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, todo o mal, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, aquele espírito de inveja, aquele espírito da fofoca, da mentira, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Toda a enfermidade, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito do medo, o espírito do câncer, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, Satanás e seus demônios, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, dos nossos caminhos, dos nossos projetos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor, esse espírito dessa pomba gira, dessa Jezabel, Chucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, caia por terra, todo projeto maligno, toda obra do inferno, lançada contra a nossa vida, contra a nossa finança, contra os nossos projetos, seja destruído todo o mal dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, na nossa casa, anjos com espada de fogo para cortar, para destruir todo o mal lançado contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, contra as nossas empresas, contra os nossos projetos. Pai, envia essa legião de anjos também, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, nas igrejas, Senhor, para repreender aquele demônio que entra dentro das igrejas só para desviar aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, levar para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Bate retirada da vida dele e da vida dela agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela dos céus sobre a nossa vida, Pai, e derrama bênção sem medida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Manifesta o teu poder na nossa vida, Pai, nos dá vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.